A música She Came In Through the Bathroom Window é uma das faixas mais intrigantes do álbum Abbey Road, lançado pelos Beatles em 1969. Composta principalmente por Paul McCartney, embora acreditada à dupla Lennon-McCartney, ela faz parte da icônica medley do lado B do disco, vindo imediatamente após Polythene Pan e contribuindo para o fluxo contínuo de canções que culmina em The End. Com uma duração de apenas 1:57 minutos, a faixa é um exemplo perfeito do rock direto e cativante dos Beatles em sua fase final, misturando elementos de blues e pop com uma narrativa peculiar que cativa os ouvintes até hoje. O som é impulsionado pelo baixo pulsante de McCartney, guitarras elétricas afiadas de John Lennon e George Harrison, e a bateria precisa de Ringo Starr, criando uma energia que contrasta com as canções mais experimentais do álbum. A inspiração para a letra veio de um incidente real na vida de Paul McCartney. Em maio de 1968, durante uma viagem a Nova York para promover a Apple Corps, McCartney começou a rabiscar a ideia da canção em um apartamento onde estava hospedado com Lennon. A frase central, "She came in through the bathroom window", ela entrou pela janela do banheiro, foi diretamente influenciada por uma fã chamada Diane Ashley, parte do grupo conhecido como Apple Scruffs, as dedicadas seguidoras que ficavam acampadas fora dos estúdios Abbey Road e das casas dos Beatles. Diane e suas amigas encontraram uma escada no jardim da residência de McCartney em Cavendish Avenue, no bairro de St. John S. Wood, em Londres. Elas a posicionaram contra a parede e subiram até a janela do banheiro, que Paul havia deixado ligeiramente aberta para a ventilação. Uma vez dentro, elas roubaram itens pessoais, incluindo uma foto preciosa, possivelmente do pai de McCartney, além de roupas e outros objetos. Diane mais tarde confirmou o incidente, dizendo: "Estávamos entediadas, ele estava fora, então decidimos fazer uma visita. Encontramos uma escada no jardim e a colocamos na janela do banheiro que ele deixou ligeiramente aberta." Mas a canção não é uma narrativa literal do roubo. McCartney expandiu a história com elementos fictícios e referências pessoais. Por exemplo, a linha Protected by a Silver Spoon, protegida por uma colher de prata, pode aludir ao background privilegiado de algumas fãs ou até a uma metáfora para a imunidade a consequências. Outra parte intrigante é "So I quit the police department and got myself a steady job", então eu larguei o departamento de polícia e arrumei um emprego estável, que foi inspirada por um taxista em Nova York que conversou com McCartney durante a mesma viagem de 1968. O motorista era um ex-policial que havia abandonado a carreira para algo mais tranquilo, adicionando um toque de realismo urbano à letra. Essa mistura de eventos reais e composições criativas mostra como McCartney transformava experiências cotidianas em arte pop imortal. A gravação da música ocorreu entre 25 e 30 de julho de 1969, nos estúdios EMI em Londres, sob a produção de George Martin. Os Beatles já estavam em sua fase de dissolução, com tensões internas, mas o processo para essa faixa foi relativamente suave, integrando-se à medley que McCartney idealizou para unir fragmentos de canções inacabadas. Paul tocou baixo e cantou os vocais principais, enquanto Lennon e Harrison adicionaram backing vocals e guitarras, com Ringo na bateria. Uma curiosidade técnica é que a transição de Polythene Pan para She Came In Through the Bathroom Window é seamless, com a guitarra de Lennon ligando as duas faixas de forma orgânica, criando a ilusão de uma única peça musical extensa. Durante as sessões, os Beatles experimentaram overdubs, incluindo harmonias vocais que ecoam o estilo do grupo em álbuns anteriores como Sgt. Pepper's. Entre as curiosidades, vale destacar que a canção foi lançada antes pelos Beatles, mas Joe Cocker gravou uma versão cover em seu álbum de 1969, Joe Cocker, que saiu um mês antes de Abbey Road, em novembro de 1969. Na verdade, Abbey Road saiu em setembro de 1969, e o cover de Cocker foi gravado após ouvir uma demo, mas lançado depois. Na realidade, Cocker ouviu a canção durante as sessões dos Beatles e a regravou com um arranjo soulful, que McCartney elogiou publicamente. Outro fato interessante é que, apesar de ser uma composição de McCartney, Lennon contribuiu com ideias durante a viagem a Nova York, embora ele mais tarde minimizasse sua participação em entrevistas.
Em uma conversa de 1969, Lennon disse que Paul veio com a linha principal enquanto eles estavam no flat em Nova York, e que a canção ficou pendurada por anos até ser finalizada. Os Apple Screws, o grupo de fãs que inspirou a música, eram uma subcultura fascinante por si só. Elas não eram apenas admiradoras, formavam uma comunidade dedicada, com nomes como Margot Bird, que até trabalhou para a Apple Corps mais tarde. Elas acampavam fora das casas dos Beatles, trocavam informações sobre os movimentos da banda e até ajudaram em tarefas menores. O incidente com Diane Ashley não foi isolado, houve outros casos de invasões, como quando fãs roubaram roupas de McCartney, que mais tarde foram devolvidas após negociação. McCartney, em entrevistas, expressou uma mistura de irritação e afeto por essas fãs, reconhecendo que elas faziam parte do fenômeno Beatlemania que persistia mesmo no final dos anos 1960. Analisando as letras mais profundamente, a canção conta a história de uma mulher misteriosa que entra pela janela do banheiro, suga a energia do narrador Suck My Toes, e vive uma vida dupla, trabalhando em empregos comuns enquanto é protegida por privilégios. Frases como "And though she thought I knew the answer, well I knew what I could not say", e embora ela achasse que eu sabia a resposta, bem, eu sabia o que não podia dizer, adicionam uma camada de ambiguidade, talvez refletindo as complexidades das relações de McCartney na época, incluindo seu noivado com Jane Asher e o início do romance com Linda Eastman. Alguns fãs especulam que há referências sutis a Yoko Ono ou outras figuras, mas McCartney sempre negou, insistindo na inspiração literal do roubo. No contexto do álbum Abbey Road, She Came In Through the Bathroom Window serve como uma ponte energética na medley, contrastando com a balada Golden Slumbers que a segue. O álbum como um todo representa o auge da maturidade dos Beatles, gravado em meio a disputas legais e criativas, mas resultando em um dos discos mais amados da história do rock. Curiosamente, a capa de Abbey Road, com a famosa travessia da zebra, foi fotografada perto do estúdio onde a canção foi gravada, adicionando ao misticismo em torno do lançamento. Ao longo dos anos, a música foi reinterpretada por artistas como Ike e Tina Turner, que deram um toque funk, e até em trilhas sonoras de filmes e séries. Em show solo de McCartney, como na turnê Wings Over America em 1976, ele a incluiu no setlist, revivendo a energia original. Uma curiosidade final: em 2009, durante a remasterização de Abbey Road, engenheiros revelaram overdubs escondidos, como risadas de Lennon no fundo, que foram realçados nas novas mixagens, dando aos fãs uma nova perspectiva sobre a faixa. Essa canção permanece como um testamento ao gênio criativo de McCartney, transformando um incidente bizarro em uma joia eterna do catálogo dos Beatles. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.